Então vamos pegar na neuroanatomia, mas eu vou saber como eu falar. Pois é. Eu já tive isso. E aí, as piores coisas que eu não. Não, e você agora você agora. Eu ia falar essa criança. Você ama seu maluco. Aí vai saber que vai cair de quantidade de mim, Vai cair o quê? Pois é, depois que você pega aí na saída, ó, te joga no carro. Você tem uma eu vou estar junto, né? Vamos lá, pessoal. Seguinte. Já tive, né? Fome e saciedade. Já vimos isso aqui na N1. Novamente, porque pode cair em N2. Nós temos um problema no contexto N2 que fala novamente da saciedade e da fome. Então não tem por que não comprar. Outro é que caiu atualíssimo também. Assim como a moça lá que caiu no chão, a gente está falando de jejum prolongado. Aqui, ó. E se eu vou falar de jejum prolongado, se eu vou falar de hábitos alimentares do meu paciente, eu também vou estar falando isso ali. Não tem como desvincular a palavra jejum do centro de fome, da regulação, saciedade de fome. Não tem como eu falar de síndrome metabólica, de doenças, outras doenças metabólicas, se eu vou falar de mecanismos de fome e saciedade e vou falar disso tudo aqui. Por isso que está tudo integrado, certo? Eu também sei que em algumas conferências também já foi citado isso aí dentro do contexto da conferência. A gente vai estar revisando aqui também brevemente. O material que vocês vão receber é bem completo. Então vou estar citando aqui alguns que vocês já ouviram muito. Esse NPY aqui mesmo tem medicação que está vindo aqui, né? Bom, mas dentro dessa figura aqui, quem que vocês reconhecem? Tá vendo que vocês reconhecem? Tá vendo que vocês reconhecem? Outro, vocês reconhecem que, ó, como eu falei, e venho falando desde o início da conferência, professor, isso aqui não é nenhum. Mas se a gente está falando de saciedade de fome, não tem como desvincular. Então, assim, por isso que a coisa meio que se repete. Ok? Mas se estamos falando de saciedade de fome, não tem como desvincular isso aqui. Isso aqui não é N1, é N2 mesmo. Certo? E todos esses que vocês conhecem. Eu vou frisar aqui com vocês. Insulina, que aproveitando a síndrome metabólica está aqui. Leptina, grelina. Conforme a gente vai falar de outros aqui. Alguém que vai aqui comentando. No ato que eu estou comendo, nesse exato momento eu estou ingerindo alimentos. Começo a mastigar, começo a engolir esse alimento já chegou lá no intestino, está sendo absorvido. Nesse momento, se eu falar de insulina e glucagon, por exemplo, eu tenho pico de insulina ou de glucagon? Barriguinha cheia e insulina. Barriguinha cheia e insulina. Barriguinha cheia e insulina. Por que eu tenho pico de insulina no ato de estar alimentando ou mesmo logo após ter alimentado? Ou seja, em um estado alimentado, eu tenho pico de insulina. Por quê? Eu estou no processo de absorção de glicose. Certo? Bom, o que mais? A insulina só influencia a glicose? A glicose diretamente, né? Lógico. Agora, a insulina também influencia outras coisas. Influencia outra rota. Mas explica aqui o que a gente falou. Ao contrário. Lipogênese. Tem o lipogênese. Na lipogênese eu tenho o quê? Lipogênese. Opa, não, lipogênese eu tenho o quê? Lipogênese. Tem bagulho, né? No pico de insulina eu tenho lipogênese.
tenho lipogênese. Então, repare que eu não preciso decorar, que só entendo do negócio. Só entendo o papel da insulina, eu preciso decorar isso que eu estou falando agora. Eu acabei de absorver glicose na dieta. Então, no meu sangue chegou muita glicose. Tá, gente? Eu poderia estar falando lá do fígado. Vamos falar do sangue aqui. Eu não posso deixar essa glicose no sangue. Então, eu tenho hiperglicemia. Isso é diabético. Mas se eu não sou diabético, essa insulina vai pegar essa glicose e caminhar. Vai mandar para dentro da célula. Armazenar, sofrer glicose, por aí vai. Manter meus níveis glicêmicos normais. Se eu estou tendo uma bela oferta de carboidrato, eu preciso fazer lipólise? Não. Só que na minha dieta tudo bem, alguém pode responder assim, professor, você não tem falta de macarrão. Mas o macarrão normalmente a gente come a bolonhesa. Se a bolonhesa tem carne moída, se tem carne moída, tem proteína. Então na sua digestão, está vindo muito carboidrato para o macarrão, mas está vindo proteína, está vindo gordura, que você gosta de jogar no azeite, alguma coisa do gênero. Então você está absorvendo os macros. Essa sinalização de insulina, por isso eu tenho carboidrato, não tem por que eu fazer lipólise. Só que assim, essa vinda de ácidos graxos, eu tenho que mandar para a sua reserva também. Então a insulina também tem um papel direto de mandar ácido graxo para lá. Então eu tenho lipogênese. Por isso que quando nós falamos aqui, essa hiperinsulinemia, ela retroalimenta isso daqui. Não que a obesidade central, gente, não estou dizendo que a obesidade central é única e exclusivamente causa, consequência, melhor dizendo, da insulina. Não. Uma alimentação rica em gordura, logicamente, vai ocasionar isso daqui. Mas picos de insulina também promovem lipogênese, formação de tecido adiposo, o armazenamento do ácido graxo na forma de triglicérides ou triglicerídeos para no tecido adiposo. Certo? Então, também vai ter a lipogênese, além desses outros papéis da insulina. Show. Mas, então tá. No estado alimentado, eu tenho um pico de insulina. Quanto mais eu estou comendo, a insulina vai fazendo isso aqui. Sentei para comer uma macarronada. Começa a entrar macarrão. Começa a ser absorvida glicose. A insulina vai aumentando. Chega um estado que, com pico de insulina, eu vou estimular o que aqui? Insulina vai estimular o que ali? Isso. Vai chegar na sociedade por conta dessa sinalização aqui. O neuropeptídeo Y. Leptina, ele tem um papel individual. Insulina, neuropeptídeo Y. Leptina também. Além da leptina também agir por essa via aqui. Então, assim, leptina é uma coisa, insulina é outra, cada um tem seu papel. No moral da história, o que está querendo dizer isso aqui? Eu tenho várias vias de sinalização. Insulina agindo a níveis anorexígeno, para dizer que está saciável, ou com saciedade, estou tentando achar um termo único, mas não sai. Com saciedade, ou seja, filho, para de comer o macarrão. Moral da história, repetindo para ser mais claro, porque deu uma confundida aqui, isso é um termo esquisito. No ato de comer um prato de macarrão, você vai ter um pico de insulina. Quando está no ápice desse pico de insulina, que significa que você comeu muito macarrão, vai chegar uma hora que você tem que parar de comer o macarrão porque você está cheio. Teoricamente, vulgarmente dizendo, popularmente dizendo, cheio, de bucho cheio. Nesse de bucho cheio, a insulina está avisando, olha, tá bom. Aí vem o mecanismo, onde que ele age? Tem que botar medo, peptídeo Y, os pormenores. Mas o cerne do recado é isso. O pico de insulina estimula sempre anorexígeno. Estou falando, estamos satisfeitos. Ou seja, sempre da saciedade. Se você não tem essa ativação aqui, acontece que você vai fazendo o quê? Vai comendo e vai comendo. E
E Deus é mais, que hora que você vai parar. Certo? Oi. Deixa eu só compartilhar aqui, que surgiu uma dúvida na hora do intervalo, e eu acho pertinente compartilhar com os colegas. Eles estão debatendo aqui a seguinte dúvida. Se a pessoa tem diabetes tipo 2, o Edson ele descreveu muito bem o que é a obesidade, diabetes tipo 1 e a tipo 2. Não está relacionado com a não produção, né, uma deficiência nas células beta pancreáticas, ou seja, a não produção do hormônio da insulina. E a do tipo, e ela geralmente é de nascença, né, ela é genética, então ela já nasce com isso. Por mais que possa não se expressar inicialmente, né, com o passar do tempo, principalmente na infância, ela já aparece. Do tipo 2 não, ela pode ser de uma pessoa com idade mais avançada, e ela não está relacionada com a falta de produção da insulina, mas sim com a resistência à insulina nos órgãos que vão receber, né, os receptores dessa insulina. Eles não conseguem reconhecer a insulina, consequentemente os transportadores da glicose não são ativados. E aí a pergunta que surge foi a seguinte: mas professor, então, se tem a insulina, de que adianta usar outra semaglutida para aumentar a produção de insulina, que é o que esses peptídeos ali fazem, né? Peptídeo Y, GLP-1, entre outros, né, o GIP também. O que eles fazem? Estimulam o pâncreas a aumentar a produção de insulina e, consequentemente, você vai ter todo esse efeito aqui. Então, por quê que a gente consegue ter esse efeito através dessas canetinhas, correlacionando isso com a síndrome metabólica? Aí vem a grande questão: por que é uma síndrome metabólica? Como o professor Gleison colocou muito bem, é uma síndrome, uma combinação de fatores. Eles ficam se retroalimentando. Ou seja, qual é o principal fator que aumenta a resistência à insulina nos órgãos, principalmente os órgãos periféricos, centro em geral? Obesidade. Colesterol alto, como é que é o termo que vocês falaram? Hipercolesterolemia. O colesterol alto. Ou seja, você aumenta a resistência à insulina nos órgãos, nos tecidos. Por mais que você produza a insulina, ela não consegue surtir o efeito que ela precisa, que é estimular os transportadores de glicose. Então, se eu tenho resistência à insulina, adianta eu aumentar o nível de insulina? Não. Teoricamente não. Mas olha só que legal isso que o Gleison está mostrando. A ação desses peptídeos não é unicamente a nível pancreático para estimular a produção da insulina. Por si só, o aumento da produção de insulina, o aumento na oferta da insulina já vai aumentar o efeito dela nos tecidos. Mas além disso, esses peptídeos eles têm uma ação a nível hipotalâmico, no centro da saciedade, no centro da fome da saciedade. Ou seja, ela atua nos neurônios anorexígenos, estimulando esses anorexígenos e inibindo os orexígenos, né, que seriam aqueles que ativam a fome, ativam a vontade de comer. Você tem a ativação do centro da fome e a ativação do centro da saciedade a nível hipotalâmico. Então, olha que legal. É um medicamento, né, que é utilizado para controle do diabetes, só que ele age tanto a nível de insulina, a nível pancreático, aumentando a produção de insulina, como ele também atua aumentando a saciedade no centro hipotalâmico, no centro da saciedade. Além disso, o que o aumento de insulina, quando aumenta a produção de insulina, qual é o efeito dela no sistema digestório? Diminuição do peristaltismo, você começa a diminuir a velocidade com que o seu organismo faz a digestão dos alimentos, já sinalizando para você parar de comer. Então, todos esses fatores juntos fazem com que você faça uma ingestão menor de comida. O que vai acontecer com a sua glicose? Diminui. Então, o que eu estou fazendo? Aumentando o nível de insulina, diminuindo o nível de glucagon, aumentando a saciedade no hipotálamo, e além disso, eu estou diminuindo a atividade do sistema digestório, diminuindo a minha ingestão de carboidratos, fazendo a minha glicose e o nível de glicose também diminui. Olha que legal, atua em todas as frentes, né? De todas as formas possíveis. E vocês conseguem correlacionar por meio desses peptídeos, das canetinhas, com já semaglutida, Ozempic, com a síndrome metabólica. Eu acho que é algo pertinente, porque é uma retroalimentação, como eu falei, né? Porque o obeso,
ele vai desenvolver com o passar do tempo, através do colesterol alto, etc., acúmulo de gordura, a resistência à insulina. Se ele tem resistência à insulina, ele vai desenvolver o diabetes tipo 2. Ele vai desenvolver o diabetes tipo 2, então ele vai começar a fazer o quê? Mais glicogênico, vai aumentar ainda mais a obesidade. O que vai acontecer com a pressão dele? Via LDL, todos os colesteróis elevados, aumenta a pressão arterial. Mas a insulina também não tem hipólise ou glicogênio? A insulina e a hipólise. A quebra da Mas quebrar a gordura não seria bom? Não, mas ela inibe, ela para de fazer A hipólise. insulina tá bom. Ela ativa a glicogênese. ela não está ativando a hipólise, não está levando a quebra da gordura. Ela inibe a hipólise. Consequentemente, E ela ativa se a não glicogênese. quebra a gordura, Sim, não mas tem Quem ativa a hipólise é o glucagon. O que a gente faz nesse caso da resistência? Você inibe o glucagon porque a insulina está sempre alta. Aí vai baixar. Aí ele para de fazer hipólise e começa a Aí vai fazer. lá e Não, a glicose está sempre alta. não, a insulina. A seletina. A seletina vai baixar. Eu vou emagrecer mais que o colesterol. A insulina só está. A insulina é outra coisa. A insulina vai inibir o glicose. Ele pode não, Daí a insulina alta nem significa que faz emagrecer, não Vou é. deixar. ou seja, não está deixando de emagrecer. Se quebrar a gordura na mão, Mas não vai ser sério, isso que eu tô achando ruim. Ah, não, Isso é agora você emagrece, por causa da saciedade. você emagrece por causa da Não, saciedade. deve ser isso. porque ela não vai quebrar. Porque Mas tem treino é isso, Só que tem o quê? Você entrou, e aí, eu lembrei a gente finaliza. Por que você não emagrece? Já que eu inibo a hipólise, fica ficando bonito. Só que aí você está falando só de insulina. Por acaso é só insulina que regula isso aqui? Não. Aí vem as catecolaminas. Então, o déficit calórico, você, primeiro, independente de tratamento não medicamentoso, medicamentoso, cirúrgico, qualquer ato, é déficit calórico. Bom, a medicação, ela vai ajudar a sinalizar esse processo. Então, quando eu entro com, seja qualquer medicação ou remédio que está interferindo na insulina, está interferindo nesse processo, você pensa, mas se eu inibo a lipólise, como é que eu queimo gordura? É porque existem outras vias de queima de gordura, sinalizadoras para queima de gordura. Cortisol, catecolaminas, o déficit calórico está aqui, está em déficit calórico. Então, as minhas reservas de carboidrato baixas. O meu corpo vai sinalizar que ele precisa de energia para seguir outros processos. Isso. Aí vai quebrar aqui. Numa dieta hipocalórica desses pacientes, a gente fala para ele, você tem que entrar com uma quantidade boa de proteína. Por quê? Aí, agora, gente, eu vou generalizar a frase para ficar fácil o entendimento. Tá? Não tendo isso aqui como fonte de energia, ou seja, não tendo isso aqui como fonte de energia, sobrou duas. Só que a pessoa que quer emagrecer quer perder músculo? Não. Então, para não ter proteólise, ou seja, não ter sarcopenia, eu falo para o paciente, você vai ter que ter um aporte proteico bom, a sua dieta tem que ser hiperproteica, hipocalórica, mas hiperproteica, porque eu entrego para o corpo o aminoácido que ele precisa. Tipo assim, ó, tá aqui o aminoácido, não tira do músculo. Aí só que eu não entrego quem? Gordura. Por isso que queima gordura, vem cortisol, vem adrenalina, que não vai ir pela insulina. E aí vem o treino, porque você aumenta ainda mais o déficit calórico, e você aumenta a sua taxa de metabolismo total. Vocês viram os problemas. Então, por isso que, mesmo da caneta está tendo lipólise, mas não é por essa via, é pelo déficit calórico e pelos outros mediadores químicos. Bom, certo? Além disso, também você citou uma coisa, eu acho que eu estava citando. Essas canetas, a Ozempic, então a gente ouve relato de quem usa. A primeira que saiu foi o Ozempic, né? Isso usa o off-label. A questão da fome, né?
Mexeu na minha questão da saciedade. Eu não sinto fome, ou seja, ele interfere nesse metabolismo regulatório do NPY. Peptídeo Y. Então o paciente ele sente está com saciedade por mais tempo. Então ele acaba comendo menos. Aí novamente cai onde? Déficit calórico. Tem. Todas as refeições têm que ter proteína. E aí, agora, aproveitando a deixa, vocês veem se quando vocês entendem bioquímica, você entende o dia a dia do paciente desse. E você sabe orientar ele. Pico de insulina, a gente estava falando aqui que pico de insulina pode causar glicogênese, né? Se você pega uma galera que entende de nutrição, mesmo não entendendo de metabolismo, ele fala assim, eu tenho que comer carboidrato complexo para evitar o quê? Pico de insulina. Não sei se vocês já ouviram isso. Eu tenho que comer alimentos sempre carboidratos complexos, com muita fibra, para evitar pico de insulina. Mesmo ele não sabendo porquê, ele sabe que tem que evitar, porque senão, com pico de insulina, eu vou inibir glicólise. Então não vai ter quebra de gordura. Eu estou fazendo déficit calórico. Mas eu como um alimento que me dá pico de insulina, para de queimar gordura. Pelo contrário, vai acabar fazendo isso daqui. Então ele vai ingerir o quê? Aí vem, olha só como que é lindo. Eu amo a bioquímica. Você vai falar para o paciente, sabe aquele povo chique que você viu na televisão assim? Que vai no restaurante, tem prato de entrada. Normalmente para quem entrada é uma salada, né? Perfeito, porque fibra. Primeira coisa que você tem que comer, você tem que falar para o seu paciente diabético, hipertenso, obeso, que está lidando com isso aí, a primeira coisa que você vai comer é folhas, porque é rico em fibra. Aí você comeu as folhas, aí você vai partir para a parte de proteína. Depois você vai entrar com o carboidrato. Professor, você está dizendo que é para comer assim, folha, aí come o bife, aí depois come o arroz? Porque se come carboidrato, mais insulina. Tipo de insulina. Essa turma carboidrato Aí o brasileiro faz o quê? Coloca o bifinho solitário aqui. Come arroz, come feijão, come arroz, feijão. Um pedaço da carne aqui. Come arroz, come feijão, come arroz, feijão. Mais um pedaço da carne aqui. A salada que é bom, com por último, né? E se comer. Quem vai chegar na vez da salada vai falar, tô cheio. Por isso, emagrecer, o ideal é comer a salada antes. Aumentar essa salada. Não precisa literalmente da parte da carne do arroz, comer só a carne depois do arroz. Você pode fazer. Entra ali com uma ingestão de carne primeiro. Aí depois você vai comprar arroz, carne, arroz. Não é arroz e carne, é carne e arroz. Mas a salada tem que ir primeiro, porque jogando fibra, ela impede essa absorção direta de carboidrato, de glicose, muito alta. Então impede o quê? Esse pico de insulina. Por isso que até o pessoal prefere o carboidrato, quando ele vai comer o carboidrato, ele prefere os carboidratos complexos. Porque ele já vem com fibra. Mesmo eu comendo esse carboidrato, ele já vem com fibra. E eles abaixam também os triglicerídeos. Quando o paciente está com triglicerídeos altos, só você orienta a buscar os... E melhor ainda, libera leptina. Leptina, rico, alimentos ricos em fibra, tem leptina. Que vai, o seu próprio corpo libera leptina. Só que está vindo da dieta também leptina. Vai chegar no centro anorexígeno lá do hipotálamo, no arco do hipotálamo, falando, tá bom. Então, quando você entende sinalização, você entende de macros, você entende, essa coisa de sinalização aqui, você interfere na vida do seu paciente para ele diminuir teores de triglicéridos, aumentar o teor de HDL, consequentemente ele está evitando esse pico aqui, onde você está interferindo. Isso só com o princípio de você entender saciedade de fome que a gente está discutindo no final. Certo? Sem citar os nomes pormenores aqui, mas você entende que essa é a via de sinalização. Certo? Então, por isso que é muito fácil. Certo? Bom, aí se for receber esse bonitinho aqui, tudo isso que a gente está discutindo aqui, está descrito aqui, ó. Olha o nome da galerinha. Professor, você vai mandar? Vou mandar. Por que será que eu vou Você tem que falar mais uma vez?
Eu não acredito que quando você quebra a confiança de alguém, professor, é assim. Eu nunca quebrei. Não vai acontecer. Ó, isso aí eu tentei achar um aplicativo desse aí, não consegui não. É só pra... Ó, um quadrinho, mais ou menos isso que a gente estava escrevendo aqui, ó. Né? Fala pra mim, não é pra ela não. Deixa ela ligar o Alascom aqui, ó. Agora eu também vou olhar pra ela. Ela vai dar cena. Você que tinha baixado, né? E aí, um ponto, né? Tá bom aí. Ó, então só tem que tirar 5 na prova agora. É. Nossa, não é? Tá lascado. Então tá lá, gente, um resumo, uma outra forma de apresentar, isso tem que escrever aqui no quadro, ó. Mas independente da forma de apresentação, é o mesmo, ó. Obesidade abdominal por meio da circunferência abdominal. Por mais que a gente sabe que não é o ideal, só que ele não está sendo analisado sozinho, por isso tem que complementar. Está aqui em relação aos homens e mulheres, triglicérides acima de 150 ml por decilitro de sangue. Já aproveito que me perguntaram aqui nos corredores. Professor, eu preciso saber isso aqui? Ou seja, valores referenciais? Quais são os únicos valores referenciais que eu falei? Que vocês têm que saber? Quais são, Thiago? Pressão arterial e glicemia. Esses eu não coloco na referencial, eu me nego. Mas a pressão é o 9 agora? Não, eu não estou fazendo aquela divisão, não. Para a classificação da hipertensão, não. É, porque agora é 13 por 9, tá normal. É porque assim, o novo normal, né? Qual que é o seu normal, professor? Oi? Qual que é o seu normal? O meu normal é 12 por 8 ainda. Tá bem. 120 por 80. Não, porque aqui ele já está no novo normal. Não, mas eu confio. E aí? Glicemia. Calma, que vocês estão esquecendo um detalhe. Tá faltando um dado aí. Tá faltando não? Quer dizer que eu posso ter menos? Eu posso ter 30? Não. Na glicemia normal a gente tem que lembrar que tem um valor mínimo e máximo. Certo? 70 a 99. 100 a 125 é porque ele coloca maior ou igual a 126, aí pra gente não tirar esse intervalo, eu coloco 125. E 126 já é o provável diabético. Não precisa entrar com medicação ainda, pode Exame suplementar. Isso é investigar, de repente, claro, apenas nutricional, comportamental, eu posso interferir de uma forma não medicamentosa. De 126, a partir de 126 diabetes, né? Isso, provável diabetes. Tem que confirmar. Porque aí vai confirmar a hemoglobina glicada, a glicemia, por aí vai. Enfim. Beleza, então dito isso, o caderno, desde o primeiro problema, vocês têm o último objetivo, sempre dosagens. Dosagem nenhum valor referencial será cobrado de vocês, ainda mais esses que nós já falamos aqui. Se for a questão, se eu apresentar assim, um paciente hipotético lá, Leito Cardoso, 45 anos, saudável, atlético. Eu fiquei sabendo que a foto que a professora Mariana colocou aqui, vocês falaram que não era eu não, tá sabendo? Não, ninguém falou isso não, né? Eu confio na professora. Aquela minha foto era do pós-treino. Enfim, aí é o seguinte, aí ele fez dosagens. O STD deu 18. Aí você vai pensar, 18 é o quê, Deus? É alto, normal, AST. Isso, o que é AST, meu senhor? Isso, também chamada de TGO. Que aí eu gosto de chamar TGO porque teve de transaminase. Volta. Aí eu vou colocar lá assim, ele fez a dosagem TJ-TGP, aí do lado direito aqui, logo depois, ou entre parênteses, vai estar assim, valor referencial normal é tanto. Você quer saber, por exemplo, por que você alterar? Isso, aí sim.
Aí se o filme de outra Muita bomba. Ainda não. sobrecarregou o filme. Ainda não, mas estou providenciando. Já encomendei. Eu quero, afinal de contas, eu quero. Claro. Então, corre. Professor, não pode mandar pra gente aí? Ô, mas Eu posso muito rápido. tá vendo? Ó? Tudo que a gente está falando aqui, efeitos da insulina, aqui ó, aumento da síntese de ácido graxo, por isso hipogênese, aumento da captação de glicose no fígado, está jogando ali para metabolizar. Então tudo aqui, ó, o resumo que a gente já estava falando. Bonitinho. Usa lindo esse slide. É a cara dela mesmo. É top. Ele adora Um dia, fazer slide. eu falo para ela que um dia quando eu crescer, vai ser igual a ela. Mas não ficar bom, tá. Não, calma, isso aqui é só para relembrar. Tá vendo? Ó? Lembrando. Né? Vai cair. Porque, calma, aproveitar. Ajuda aqui. Por que está lembrando beta-oxidação aqui? A mobilização de lipídios, né? Obrigado. A gente está lembrando aqui, porque está recapitulando que no final de cada beta-oxidação, cada uma beta-oxidação, libera um e um acetil-CoA com 2 carbonos a menos. Mas esquece essa parte, vamos focar aqui. Um acetil-CoA. Numa beta-oxidação intensa, pode ter acúmulo de acetil-CoA. E aí, dentro do contexto que nós estamos falando aqui, o que acontece? Cetogênese. Eu posso pegar esse acetil-CoA como uma cetogênese. Não vou cobrar, mas só para saber como é que vocês estão. Mas não precisa, não. Cabeceira. Pode pular. Quais são os corpos cetônicos? Óxido de água, acetona e acetona. Você já não pode perguntar, né? Acetona, também chamado quimicamente de Na minha propanol. cabeça, 3 Beta-hidroxibutirato, acetoacetato. Cancela, não vai estar, né? Não, falei Cancela. inicialmente que não vou cobrar os 3 nomes. Pode pular, então. Certo? Não precisa. Agora, volta. Por que a gente está lembrando também beta-oxidação? Para esse ácido graxo ter vindo para cá, Tá acontecendo. quem que sobrou aqui? Fiz uma pergunta bem direta. Vamos ver se vocês estão. Acetil-CoA, tô sobrando? Não, o ácido graxo. Ah, O ácido graxo obrigado. Isso. O ácido graxo é armazenado na forma de triglicéridos. Aí teve toda aquela sinalização. Aí o HSL começa a tirar o ácido graxo por vez, né? Vem para a beta-oxidação. No final das contas, se eu oxidar o ácido graxo, sobrou glicerol. E o glicerol vai para onde? microneogênese? Repare que se eu acumulo acetil-CoA da beta-oxidação, eu tenho cetogênese e o glicerol vai para a gliconeogênese. É? Quem tá pra cetogênese? Na beta-oxidação do ácido graxo, ou seja, o ácido graxo vai produzir acetil-CoA. Acumulou acetil-CoA, Cetogênese. cetogênese. Sobrou glicerol, porque ele liberou os ácidos graxos livres. O glicerol vai acumular. E ele vai então para onde? Por isso que pode fazer os dois ao mesmo tempo. Exatamente. Isso é um espetáculo. Por isso que há os dois ao mesmo tempo. E outra coisa. Na sobra do glicerol, vocês estão me falando que vai para onde? Gliconeogênese. Certo? Gliconeogênese. No caso do jejum prolongado, até acumular esse acetil-CoA, olha a justificativa por que acontece depois do cetogênese. Isso. E aí, ou seja, é mais fácil tu pegar o glicerol, que já está lá, e fazer gliconeogênese do que fazer cetoacidose. Como assim, cetogênese? Que no acetil-CoA não vai com cetoacidose? O ácido graxo, acetil-CoA acumulou, foi para cetogênese. Foi? Com cetoacidose. Ah, isso é cetogênese. Isso. Normal. Ou seja,
Porque eu vou estar aqui oxidando os ácidos graxos, mas o glicerol já acumulou. É mais fácil. Então ele vai estar gluconogênese. Por isso que a roca é mais fácil. Por isso que no jejum moderado faz-se primeiro gliconeogênese. Uma questão prática. Aí, para chegar na condição de corpos cetônicos, nesse cetogênese, tem que acumular ácido de 4, tem que ter uma intensa beta-oxidação, que aí é um jejum prolongado. Na hora que ele começa a prolongar, e teoricamente ele pode até aumentaria. Se deixar, menina, é intenso, só que o próprio corpo regula essa queima. Ele não pode queimar tudo de uma vez. Então, tá ruim. A gente não lê lá que o jejum prolongado, em um dado momento, até diminui a glicólise, é porque ele começa a balancear tudo isso. Gliconeogênese, formação de corpos cetônicos, começa a ter proteólise. Aí quando começa a ter a proteólise, a sarcopenia, isso dá uma diminuída na queima de gordura. Então por isso que ele vai regulando. Então é um cara no painel, mexendo no painel conforme a demanda. Certo? Só para frisar essa parte. Depois que eu pensei aqui, está repetindo, né? O será para colocar, depois eu vou colocar. Meu Deus do céu. Tem doideira. Essa beta-hidroximetido que já consegui, ela Obrigado. Beleza. A Dana falou assim, fisiológico, quando eu falei em cetogênese. No jejum prolongado, a nível moderado, ou melhor dizendo, no jejum prolongado mesmo, acentuado, eu tenho informação de corpos cetônicos. Ou seja, cetogênese está acontecendo. Cetogênese, formação de corpos cetônicos. Aí existe um grande divisor de água. Se está bom, se está ruim. Se está bom, se está ruim. Se está bom, se está ruim. Se essa cetogênese estiver acontecendo dentro de um nível de leve a moderado, o nosso corpo tem tampões suficiente para segurar as pontas. Porque os corpos cetônicos baixam o pH. Deixa o pH sanguíneo ácido. Só que eu tenho tampão. Entende? Bicarbonato ou proteínas tamponantes. Por aí vai. Tem fosfatos também. Por aí vai. Agora, se acontecer uma intensa cetogênese, aí é jejum prolongado intenso ou diabéticos não controlados. Aí entra em cetoacidose. Quando é do diabético mesmo, ainda coloca a palavra diabético no final. Cetoacidose diabética. Para não dizer que é um jejum prolongado intenso, uma inanição, alguma coisa do gênero. Só para distinguir. Então vamos frisar aqui do diabético. O diabético que não faz controle glicêmico, não está usando a medicação, não está fazendo dieta, não está fazendo exercício, ou seja, ele chutou o balde com os dois pés. Vai formar muitos corpos cetônicos. Então, esse controle do pH por nível tamponante vai falhar. Então, ele vai entrar em cetoacidose diabética, diminuição do pH plasmático, devido à intensa formação de corpos cetônicos. Então, repare que a única diferença da cetogênese aqui, ela ser boa ou ruim, é a relação tampões corpos cetônicos. Mais corpos cetônicos que tamponantes, cetoacidose diabética. Cetoacidose. Produção de corpos cetônicos está proporcional à quantidade de tampão? Tranquilo, é só formação de corpos cetônicos. Beleza? Que é o que ele está frisando, que a Genilda frisou aqui nessa parte do slide. Uma coisa que nós já discutimos aqui, ó. Diabetes tipo 2. Eu posso acelerar também. Maravilha. Com pressa? Aqui já começou. Não, aqui que eu Vocês têm que perguntar agora, eu sou você tem vida? Eu tenho. Hoje você tem academia? Eu nem sei fazer isso agora. Não, hoje não tem precisa não. Metabolismo da bilirrubina. Esse
Isso aí eu falo abertamente, desde a primeira turma para vocês. O professor vai ter ciclo? Nenhum. Na outra eu falei que ia cair os específicos. Mas eu não cobrei você desenho no ciclo. Não precisa ficar. Tem que ter curso específico de organização. Não, É melhor quando a gente me desenhar um ciclo, né? Mas, por exemplo, Desenhar na hora. tá, é o seguinte, a ureia, a gente vai consolidar o ciclo da ureia. Repare que nós discutimos o ciclo da ureia, falou lá quando o nitrogênio foi liberado, ativa o ciclo da ureia. É isso que você saber. Ah, eu preciso saber as etapas? Não. E os nomes? Veio enzimas. Do ciclo, não. Tem que saber do Né? Como o nitrogênio chega lá. transaminação, desaminação, liberação de. Tá gravado, hein? Tá ligado. Isso, não, Mas isso aí não é o o ciclo da ciclo. ureia. O ciclo da ureia é separado. Transaminação, desaminação. Aí vem o lidinho e o papai, vamos falar agora. Se isso, se ligar isso, pela É esse nome. Desaminação, desaminação. Ah, mas ele aprendeu o ciclo. Isso aqui você tem que saber. Isso aí não é o ciclo. Ele vem pra cá, Não, o volta ciclo pra está cá. aqui, você até escreveu aqui, ó, ciclo da ureia aqui, ó. Começa a partir Esse de aqui, mas é, cara, aqui que é o ciclo da ureia. Mas esse aqui também é um ciclo. É É. como que eu Não, mas esse aqui é o quê? Ciclo tem que ter pelo menos 4 E o indivíduos. da lamina? Mesma coisa. Não precisa também? Não, mas isso aqui é o Não, isso aqui é o quê? A contextualização? Pode ser mais fácil de explicar o minha vida. É. Ó, ah, não. A parte do ciclo da ureia. É bom você saber dar uma lamina legal, uma glutamina legal. Esse aqui é o que a gente viu que a gente fala. Agora, uma trionina, uma fenilalanina, tem que ser legal. Mas você saber qual é o igual, Olha, dois legal. Isso. Qual Isso quadrado? aqui não. Qual quadrado? Você quer ver? É o primeiro? É, Ah, então você quer a parte de transaminação e desanimação. isso. A gente está desanimado. Desanimado. Bom, gente, também tem questão da bilirrubina. Tem ideia pra isso, você vai gritar. Vou tentar fazer, deixa eu ver se eu não ajudar aqui. Quando nós falamos de bilirrubinas, a gente está falando do fígado. Vou começar pela dosagem. Isso. Conversando com o meio aqui, né? Vou começar pelas dosagens de bilirrubina. Quando nós falamos em dosagens, bilirrubina total é igual ao quê? Direto tem a... Isso. indireto não como. Bilirrubina total é igual a bilirrubina direta mais bilirrubina indireta. Beleza. Por que é importante bilirrubina? Essas dosagens aqui, pelo que vocês viram no problema, servem para avaliar condições clínicas. Eu sei que eu avalio condições clínicas porque existem rotas metabólicas que trabalham nessas bilirrubinas. Certo? Tem um metabolismo da bilirrubina. Então, se eu utilizo as dosagens de bilirrubina, eu estou avaliando essas rotas de uma forma clínica. Existem agravos clínicos que estão mexendo com essas rotas. Beleza. Se eu tiver uma dosagem bilirrubina indireta elevada, apenas. Isso. Como é que é? Oi? Aí direto elevado é uma lesão hepática. TJ de feito Ah, obrigado. Obrigado. TJ de feito também é uma lesão hepática. Vou chegar aí. Então, ó, vou perguntar de novo. Houve um equívoco. Bilirrubina indireta, apenas bilirrubina indireta elevada,
Icterícia. É um paciente que está ictérico, né? Possui icterícia, que é cor amarela. Tem uma foto, né? Foto aqui. É isso aqui, ó. Que é o que não solta recomendação. Isso é um paciente ictérico. Olha a pele. Isso. Isso. A icterícia, ela é marcada pela elevação da bilirrubina indireta. Volta lá naquele esqueminha. Tá. Agora, o que eu consigo avaliar clinicamente o meu paciente dentro desse contexto? A bilirrubina indireta, ela vem de onde? Como que é formado a bilirrubina indireta? Da redução tá bem invertido, não é? Aí vai subindo, Aí degradação do grupo E. que vem vindo. Aí vai Não vou não. oxidação para biliverdina. Vem vindo aqui, ó. Aí vem pra 93, Isso! É que você tava... Vem vindo. É que a gente estava lá embaixo. Indireta, beleza, biliverdina, grupo M, inferno, grupo M menor, tem hemoglobina, que vem da massa, aquele troço. Moral da história, a degradação de hemácias, devido à sua idade ou devido a algum erro, ela tem que ser degradada para sofrer uma reciclagem. E aí, isso libera bilirrubina indireta. Então, qualquer erro, qualquer patologia que mexa aqui, por isso que eu vou ter um paciente, vou ter uma elevação de bilirrubina indireta, eu vou ter um paciente ictérico. Qualquer um nesse ciclo aí. Por Aqui. exemplo, problema. Por exemplo, uma doença hemolítica. Anemia hemolítica, por exemplo. A hemácia está rompendo antes mesmo de passar 120 dias. Devido a uma deficiência da G6PD, por exemplo, glicose 6-fosfato desidrogenase, que é uma doença hemolítica genética recessiva. Sei lá, pode ser uma intoxicação por algum metal, pode levar a hemólise do paciente. Enfim, qualquer doença que rompa, que destrua a hemácia de uma forma intensa, eu vou interferir aqui. Porque é o seguinte, se tudo estiver normal, uma quantidade de hemácia, todo dia está morrendo. E todo dia uma hemácia faz 120 anos. 120 anos. Mais de nós. Vou chegar para ele. 120 dias. Vem 120 dias. Tá, gente, isso também não forma didática, tá? Também não é assim, pá! De repente ela pode até com 115, ela já pode entrar em reciclagem. Mas aqui é uma forma didática. Deu 120 dias, morte. Chegou a 100 ml. Então, uma quantidade, nesse exato momento, hemácias no corpo de vocês fizeram aniversário de 120 dias. Vai passar por esse processo. Só que essa quantidade de hemácia é pouca. É pouca, porque ao mesmo tempo que nós estamos fazendo 120 dias, outras estão sendo produzidas. Então, está dentro do normal desse ciclo. Porém, existem patologias, agravos, que acelera isso aí. Destroem mais hemácia, uma quantidade maior. Por isso que vai ter acúmulo de bilirrubina indireta. Falei de fígado até agora? Não. Então, bilirrubina indireta é um marcador de patologias pré-hepáticas, né? A gente está antes do fígado. Onde o fígado entra nesse processo aqui? E aí, como é que nós vamos ligar bilirrubina indireta até chegar na bilirrubina direta? Na conjugação dela. Isso. Essa bilirrubina indireta, ela é solúvel? Hidrossolúvel. Hidrossolúvel. Não, lipossolúvel. Isso, ou seja, hidrossolúvel. Não. É. Se ela é lipossolúvel. Opa! Eu falei assim, mas você estava prestando atenção. Ela é insolúvel. Insolúvel. Obrigado. Essa é qual? Houve um equívoco. Ela é insolúvel. Por isso que ela se conjuga. É indireta ainda, né? Direto ainda. Ela se liga à albumina, vai ser transportada para onde? E aqui vai acontecer a reação de? Conjugação. Com quem? Com Ácido Glicurônio. glicurônio. Gente,
Grava esse diabo desse. Ah, não vem com isso não. Porque é o seguinte, lá em farmacologia, eu vou cobrar isso horrores. Ah, então vai, cara. É tanta coisa migrada. Ah, vai assim, aí vai descer. Tá lá T1, tá bem T1 com a disciplina, não sei qual lá que foi. Tá lá a professora Luciana falando um trem. Você lembra lá de fisiologia, todo mundo, ih, rapaz, não. Pois é, vai lá e preocupa, vai. Ácido glicurônico. Gente, toda reação de conjugação do fígado é chamada fase 2. Fase 2. O fígado é dividido didaticamente em duas fases metabólicas. Fase 1, reações de fase 1 e fase 2. A de fase 2, a maioria são reações de conjugação. Com quem? Proteína. O mais famoso é o dito ácido glicurônico. E a enzima é o UDP, a glucorona transferada. Esse cara aí. Aí vai converter. Aí beleza. Chegou aqui no fígado, o fígado vai. Transformar em bilirrubina. Vai transformar a indireta em direta. E agora sim, professor. A bilirrubina direta é solúvel. Né? Hidrossolúvel ou hidrossolúvel direto, porque já se entende que sempre é água. Certo? Bom, e aí eu posso perguntar agora o seguinte: pode ser que aqui aconteceu o erro. Ou foi aqui? Vai Lembra haver solúvel. Foi aqui. se tiver alguma lesão hepática, existem algumas lesões hepáticas, inclusive, que tornam incapaz da conjugação. Né? Ou há uma hiperexpressão aqui. Consequentemente, ele começa a fazer o quê? Liberar muita bilirrubina direta. Então, eu posso ter dosagens de bilirrubina direta elevada e não de indireta. Assim como eu perguntei aqui, apenas indireta elevada são doenças hemolíticas. Apenas direta elevada é uma doença hepática. E aí, a Danica lembrou, eu tenho outros marcadores hepáticos que vão estar alterados. A STLT, fosfato alcalino, a ST. AST/TGO, ALT/TGP. Vamos usar deixar para reper. Fala Fala aí. fala Mas deixa eu dizer, hoje os exames estão vindo só com a STLT, não vem mais. Não, TGO. Perdão. Esses dias eu vi um laboratório ainda liberando com os dois nomes. Mas tem um laboratório que já libera só a ST já. Começou esse ano não, que eu não comecei a ver mais exame, porque até o ano passado teve. Eu não sabia o que mais que tem, e regulador. Você acha que todo mundo falou assim, não. Aí vão lá no PGD, mas assim, por que tem que ser ST? A reação bioquímica lá na bancada é com ST, não é mais o transaminase. Por isso que eles mudaram, porque o método mudou. Aí por que eu estou falando isso? Se eu pudesse dizer para vocês, não, grava só TGO, TGP, eu falaria. Mas tem que lembrar que a ST é TGO, a LT é TGP, porque tem locais, tem compêndios, vai estar só ST, não vai ter esse TGO. É lá, mas Não é mesmo, é o estudo de vocês. Tá, mas pra essa semana que vem a gente começa. Entendi. Essa semana não vai dar tempo. Entendi. Ele vai passando, a gente nem vê. Nem Sai sei. fora, professor, só por curiosidade. Não sei, não treinou, porque não treinou, não treina mais. E aí, professor, aí Então, ó, E a direta, a direita acontece. seguinte, o urobilinogênio, ele é advém da própria conversão da biologia. Urobilinogênio. Ele é advém da transformação da conversão de bilirrubina. Isso. Aí esse urobilinogênio, ele normalmente vai para onde?
Ah, perdão, gente, eu tô falando baixo aqui, foi mal. Pessoal, bilirrubina é convertida em urobilinogênio. Esse urobilinogênio, ele vai dar as cores aqui das fezes. Isso é cobilina ou urobilina? Agora, porém, entretanto, todavia, o que o slide está dizendo aqui? Pode ser que ele vai parar lá no ser filtrado nos rins. Por ele ser filtrado nos rins, quer dizer que houve um aumento desse cara aqui. Então está tendo muito isso aqui. Está tendo um distúrbio. Então, se for para os rins, lá na urobilina, ainda está aumentando muito. Exato. Por que eu estou frisando isso? No exame de urina, tem um exame físico, um exame químico e tem um exame microscópico. Um dos constituintes do exame químico, é a detecção de urobilinogênio na urina. Assim como detecção de glicose, corpos cetônicos, hemoglobina, nitrato. Nas fezes. Na urina. É o EAS. É o EAS. Só para vocês terem uma ideia, é uma fita que tem umas espuminhas. Cada espuminha ali sai uma reação química específica, porque é enzimática. A gente mergulha aquilo ali na urina. Aí ela vai reagir e ganhar cor. E aí tem uma dessas espuminhas, é para detectar isso aqui na urina. Se detectou, é que está tendo um distúrbio aqui, ó. Porque não é para ser excretado na urina, é excretado aqui. Então o que está fazendo na urina? Está em excesso no plasma sanguíneo. Certo? Então eu tenho um problema hepático. Certo? Então pode ser que você se encontre urobilinogênio na urina, mas é uma questão. Se está com suspeita de doença hepática, ou de repente a doença hepática é uma consequência. Tipo, um exemplo prático, dengue. Eu tenho uma doença dengue. É que a gente sabe que uma das consequências da infecção dengue do vírus da dengue, dengue 2, dengue 4, isso, vai lesionar o fígado. Por isso que tem bilirrubina. Até lá, eu te diagnostiquei com dengue, você tem todos os sinais. Eu vou pedir bilirrubina porque eu quero ver que nível que essa dengue está. Nível que a dengue está. Qual que é o nível infeccioso que esse paciente está? Será que já chegou em lesão hepática? Eu vou avaliar a coagulação desse meu paciente. Eu vou avaliar a fragilidade capilar desse meu paciente. Fazer uma prova de laço, fazer uma dosagem de bilirrubina. Para falar, não, até para poder falar para o paciente, não, pelos seus sinais e sintomas clínicos, pelos exames que eu estou vendo aqui, sim, você está com dengue, mas está tudo tranquilo. Você pode ir para casa e lá você vai fazer os seus cuidados domésticos. Aí, agora não, perdão. Agora eu estou vendo os exames aqui. Plaqueta está lá em 20 mil plaquetas só. Fragilidade capilar lá em cima. Hematometria também, no teto. Bilirrubina não tem nada. Muito. Paciente, é o seguinte, eu vou te internar. Aí nesse caso que eu dengue, eu sei que a aula começou agora, tem uma semana, eu não preciso pedir o exame de peito aqui. Aí já ia aparecer mais pra frente, mais uma mais. Se eu tiver que escolher, Você disse que a contra o aumento da bilirrubina indireta quer dizer que está ligada com os hemolíticos. E se for direta, do fígado. e se tiver as duas, Direta é a discussão de. Só para eu não entender, porque não se tem. Você tem que observar as duas coisas. Nem uma isolada, nem outra isolada. Por quê? Se for colestase, não, essa é tirada. É a coletícia. É um cálculo biliar. Por que isso? Isso foi melhorando o termo. O que vai acontecer? Vai ter uma obstrução naquele que liga a ventrícula ao modelo. Ela sai a bile e ela vai a ventrícula. O modelo não faz parte do processo de beleza. A bilirrubina direta, ela faz parte dos sais biliares. Ela está lá na vesícula biliar. Então, a forma dela chegar lá no seu intestino para fazer parte da transformar a estercolina e ser eliminada totalmente nas fezes é através do biliar. Então, se você tem uma
nada. Engraçado, né? Ele passa na ilha para dar liberação. Exato. Agora, são 3 fases, né? Recapitulando, pré-hepática, hepática e pós-hepática. Pré-hepática, antes do fígado. Hemolítico. Vai ser uma lesão nas hemácias, tem lise das hemácias, que vai causar esse próprio da bilirrubina indireta. Isso vai, nesse caso, você vai fazer a dosagem da bilirrubina total em frações, bilirrubina indireta vai dar alta, mas a direta vai dar alta ou vai dar normal? Ou vai dar baixa? Vai dar normal, porque não tem problema hepático. Porque é só um problema. De lise e hemácias vão ter, pode. Isso é a pré-hepática. Hepática. Vai ter conjugação da insulina, quem faz a conjugação é o fígado. E o fígado tem lesão. Você consegue conjugar essa bilirrubina? Então a indireta vai aumentar e a direta tende a diminuir, porque você não consegue conjugar. Ah, então diminui. Isso. A direta ela pode ou não estar relacionada, então, com a E a obstrução? isso, desde a artéria vai dar alta. A obstrução, você vai colocar no sangue direto, porque se você não consegue eliminar ela do lugar, ela vai se acumular no hepatose e vai ser derramada, né? Vai ser liberada para a corrente Mas sanguínea. a dieta não vai ser, se a dieta diminui quando tem um problema no fígado, para não conjugar, não é uma lesão hepática, ela vai ver com o dente, Não, como está direta, não, o fígado está conjugando. Não tem problema, ela só não consegue sair dele porque o duto está obstruído. Aqui, ó. Não, falando do outro, da segunda opção que você teve, que você falou Aí é que lesão. não, aí é lesão hepática. Aí Essa é a vai cair menos e aí direto vai estar alto. Exatamente. E aí, então, vai dar tempo. A direta aumenta e a direta pode estar Ele tá normal, ele vai estar conjugando. Olha lá. Olha o resumo. Resumo é isso aqui, ó. Ah, tá. Indireta, hemolítico. Isso aí é pré-hepático. Muita liberação de bilirrubina indireta, muita hemólise, doença hemolítica. Apenas a direta elevada. Quer dizer o seguinte, o fígado pegou a indireta, conjugou. Só que não sai. Só que quando está entupido, não manda embora. Ou seja, acumula no plasma sanguíneo. Então por isso que só a direta está aumentada. É uma doença obstrutiva, que é a coletíase, ou cálculo biliares. Agora, e aí como que eu sei que, não, mas a direta está elevada, a direta é no fígado. Não poderia ter uma lesão hepática aqui? Se você tiver as dosagens AST-LT, vulgo, JGP, normais, você acabou de bater o martelo, o problema não é no fígado, é o entupimento de cálculo, por cálculo, perdão. Então não é que as células hepáticas estão lesadas, ela está conjugando, só que ela não está mandando, porque está entupido o negócio, tem um cálculo biliar. Agora, isso é junta branca, porque não vai ter isso aqui no final das contas. Isso, doença obstrutiva. Ou seja, o pessoal gosta de usar o termo hepatobiliar. Ah, é uma doença hepatobiliar. Repare que ele usa o termo biliar. Quer dizer que está falando então do saco biliar, do ducto biliar. Então houve um cálculo ali. Então do fígado para o bile, para o saco biliar, está entupido. Por isso que volta para o plasma sanguíneo. Regurgita o negócio. E aí eu sei que não é lesão do tecido hepático, porque eu bato na tela, porque tem as dosagens hepáticas também, a ST, fosfatase, gama GT. A fosfatase é legal também, porque a fosfatase ela sai por. Qual é a via de eliminação da fosfatase alcalina? Quem falou isso aí no estudo lá? Ela sai pelo duto biliar também. Então se tem obstrução, a fosfatase não vai dar. Tá vendo? Então aí é o seguinte, então eu consigo ver que não é lesão hepática, porque a SPLT não dá. Depende dos exames, né? Tem que olhar para e Nunca avalia um exame com um, nunca avalia o paciente com um exame, né? Agora, é lesão hepática. Repare o termo aqui agora, diferente do que eu estou citando aqui, ó. A obstrutiva é hepatobiliar.
bilia. Aqui agora é hepato, ou seja, o problema está nas células hepáticas. Aqui está, ou seja, ambas vão estar aumentadas. Mas a lesão vai ser no hepática, né? Isso. Pré, pós e Pode ser pré-hepática, Pré-hepática ou pós-hepática. Agora, deixa eu só abrir um parênteses. Não, a gente não faz isso com vocês, não fizeram na tutoria. Se cair na prova, não vão fazer isso na prova. Viu que a gente falou que separado? Só indireta elevada, só direta elevada ou as duas elevadas. Então, hemolítica, obstrutiva, né, hepatobiliar ou hepatocelular. Gente, é possível que numa doença obstrutiva, uma hepatobiliar, a indireta esteja levemente aumentada. Mas um pouco. Mas por quê? Está obstruindo, não tá? Está entupido. O fígado conjugou, aí vai regurgitar para o plasma sanguíneo, por isso que a direta aumenta. Pela questão óbvia, se eu estou tendo problema de excretar, o fígado vai ficar pegando indireta toda hora e conjugando, ele dá uma diminuída. Por isso que acaba acumulando um pouco de indireta também. Só que quando você compara no exame, você vê a direta, tipo, sei lá, 5 vezes mais do volume diferencial, a indireta 1,5 vezes, ou seja, levemente aumentada. Então, ainda é obstrutiva. Estou chamando a atenção para vocês, mais à frente vocês têm que saber olhar as exceções às regras. Nem tudo é lindo igual aos livros. Certo? Aqui a gente atende na teoria o básico. Olha, simples assim. Porém, pode ter essa leve aumentada indireta numa doença obstrutiva. Só que está levemente aumentada. Quando você pegar uma doença hepatocelular mesmo, as duas estão aumentadas muito. 5, 6 vezes, tanto a indireta como a direta. Arregaçado, paciente. Dito isso, fazendo uma síntese aqui, o pessoal perguntou aqui, eu posso pegar então só um resultado de bilirrubina total e ver se a pessoa tem lesão hepática ou se é só uma obstrução do duto? Não. Você vai ter que olhar o quê? CGO, IgG, fosfatase, alcalina, bilirrubina total e a e o quadro clínico do paciente. O paciente tem fezes claras, urina escura, tá emitério, você vai olhar as bilirrubinas. Quem está alta, direta ou indireta? TGO e TGP está elevado? Opa, sinaliza lesão hepática. Não, está normal. Vamos olhar a fosfatase? A fosfatase está alta, opa, pode ser obstrução. Então não adianta olhar uma coisa só, né? Do contexto. Professor, você vai falar com a pessoa Eu fico por isso de quarta-feira de todas as conferências só de purina. Quarta-feira, purina de perigo. Metabolismo do fluotídeos. Nossa, é muito difícil, tem que ter 3 conferências. Não, por isso que eu já fiz 7 esquemas diferentes. E ele disse que vai cair tudo, todos os casos, porque não deu nenhum. Gente, espera aí. Pessoal, de um fluotídeo. Você vai cobrar Eu achei isso. Fala uma coisa aí. Muito isso. Vamos simplificar o bagulho então. Você tem. A gente ia falar. As crianças vão falar barulho em casa, você vai chamar. A nossa ideia foi o quê? Tentar relacionar esse problema com o metabolismo dos aminoácidos, porque ele tem muita relação. Vocês até veem aqui, ó, está relacionado com os aminoácidos aqui, os aminoácidos depois aqui, eles têm ácido, complexo, proteotídeo e bases únicas. Essas que interessam para a gente nesse metabolismo aqui são essas bases aqui, que são o quê? As purinas e as transinas. Elas possuem o quê? Que tem em comum com os aminoácidos? As bases nitrogenadas. Nitrogênio. Ou seja, eu preciso Você pode ficar em pé, por gentileza? eliminar esse nitrogênio que está aqui nessas bases únicas de uma forma segura, da mesma forma que a gente fez lá no metabolismo da oxidação dos aminoácidos. Então, só que esse aqui é bem mais complexo. Só que ele está muito relacionado com as proteínas. Por quê? Qual é o tipo de alimento que mais tem proteínas? Carne.
carne. O que tem na célula da carne? Células. Tem o núcleo, DNA, o que tem nesse DNA? Isso aqui, ó, os nucleios, os protídeos, bases, urinas, pirimidina, tudo ali. Tá? A gente vai degradar os aminoácidos que estão nas proteínas, porém, isso aqui também tem que ser degradado. Isso aqui também tem nitrogênio. E aí tem um outro mecanismo diferente, específico para essas urinas e pirimidinas, que a gente vai tentar falar mais ou menos aqui. Olha aqui, ela resumiu isso aqui de uma forma maravilhosa. Ó. As urinas sofrem um processo de degradação como as urinas em hipoxantina, que se transformam em xantina. Então, todas as bases úricas, elas vão se transformar lá no fim das contas em hipoxantina e xantina. Essa xantina é que vai sofrer a ação de uma enzima chamada xantina oxidase, que converte a xantina em ácido úrico. Dentro desse ácido úrico, o que está aqui dentro? O hidrogênio. Você está eliminando aquilo ali dessa forma aqui, ó, na forma de ácido úrico. Isso aqui vai ser eliminado na urina. Então o ácido tem nitrogênio? Tem. O que acontece aqui com a comida desse ácido úrico? Ele é ruim. Por quê? Porque quando você forma cristais em excesso na sua corrente sanguínea, isso aqui vai se transformar em cristais de urato de sódio. E esses cristais de urato de sódio, eles são, se você olhar no microscópio, parecem umas agulhas, assim, é bem cômodo, imaginando aquilo ali na sua articulação. Eles têm predileção pelas articulações. Então imagina esses cristais de urato de sódio nas articulações, causando um processo inflamatório. Então leva inchaço, leva dor, é bem incômodo e isso é um problema. Qual é a forma de resolver isso daqui? De impedir ou diminuir a formação do ácido úrico? É bastante simples. Você usa uma medicação que inibe essa enzima aqui, tá? Que faz a conversão da xantina em ácido úrico, que catalisa essa conversão. E aí você não tem, então, a criação, a formação do ácido úrico. Se você não tem a formação do ácido úrico, diminui o nível de ácido úrico no sangue. E aí essa xantina e essa hipoxantina, preferencialmente na forma de xantina, vão ser eliminados da urina na forma de xantina, que é um pouco menos solúvel, mas é a forma que foi encontrada para resolver esse problema do acúmulo de ácido úrico na corrente sanguínea. E o que o APGC lá que é a urina? E ele se relaciona com as proteínas primitivas? No final das contas são intermediários. Sabe um famoso, que vocês já se depararam com ele? Que vem do segundo crédito. Não, ATP não, mas o ATP é o então. Mas no segundo crédito produz ATP? Não. Produz GTP, que é o monosina. Ou seja, eu tenho intermediários energéticos como GTP, aí vem o EDP, vem isso que você vai falar, todo mundo é intermediário. O GTP não pode ser convertido em ATP, mas esses outros também poderiam ser convertidos. Por exemplo, a sanguina e a eles são purinas. São purinas. E o outro, que é a A menina e timina, a menina são purinas. a uracila, a timina e a Pirimidina. pirimidina. É só tipo um grupo dentro das purinas. Porque não tem uma molécula de um anel, purinas é pirimidina de 2 anéis. Achou bem? Então, essa aqui eu fiz uma pergunta aqui para não deixar em aberto. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um anel só. Esse aqui é outra base, com 2 anéis. Por isso que é dividido em 2 grupos. E justamente por ter esses anéis diferentes, 2 e 1, que são bases nitrogenadas, eu tenho as 2 vias metabólicas distintas. Olha lá o que eu tenho, que eu achei, ó, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. A função é igual. Aí a diferença é que nesse caso aqui das purinas, como eles não têm
professor falou inicialmente, não é catalítico. Em algum lugar vocês viram assim, nossa, nós temos uma fonte de energia, né, para chegar a créditos, também transportador de elétrons, nucleotídeos, quase imaginado. Não é fonte de energia. O caderno ele se baseia principalmente no catabolismo energético. Porém, para falar de macronutriente muito importante, não pelo quesito energético, mas para falar de macronutriente, fica tudo realmente no capítulo, né, no problema. Mas, professor, isso aqui, se a gente tiver que resumir, vocês têm que lembrar sobre o ácido úrico. O importante é você entender que eu tenho dois grupos, tem duas vias catabólicas para excreção ou reutilização desse nitrogênio. É isso. Aí eu sei que algumas pessoas já foram me perguntando. O que vocês estudaram é o que precisa. Quer ver? Primeiro, se eu perguntar assim, o nosso corpo, eu adquiro isso daqui apenas pela dieta? Você consegue trabalhar outras vias dos vasos. Eles são lenha. Ou seja, o próprio corpo pode sintetizar, pode? Ainda, porque vai ter catabolismo disso, né? Sim. Eu 100% escrevo? Não. Tem um negócio chamado salvamento. Eu tô de salvação, mas... Tem salvamento. Ou seja, nosso corpo detém esses nucleotídeos, seja pela dieta, o professor lembrou aqui da nossa carne baseada em proteína. Nós temos síntese e ainda nós temos salvamento. Ou seja, por isso que o nosso corpo tem. Mas, porém, entretanto, todavia, só um desses grupos que até poderia ir para uma questão catabólica, que é as pirimidinas, que podem ser convertidas em alanina, não pode? Que a alanina é um aminoácido agora. Se ele é um aminoácido, ele pode ir para uma síntese metabólica para consumir músculo ou catabólica para gerar energia. Agora, a urina, basicamente, ela vai ser no final convertida em ácido úrico, que vai ser. Porém, se eu tiver uma alimentação rica em proteína, tudo no fim, aqui ó, você tem aqui a ação das nucleotidases, degradar, fosfato, porque elas são quem? xantosina, guanosina. Urina. Aí no final sempre vai ser de glucosatina, xantina e aí açúcar. Qual que é a ideia aqui, ó? Porque elas são Urina. Mas a gota relacionada com a xantina. A gota relacionada com a xantina. A primidina. tratamento da gota. O medicamento alcoólico inibe a enzima xantinoxidase. Porque aí eu não tenho essa conversão química. Eu não tenho xantina na ácido. Então, a colega está perguntando o seguinte, professor, a gota com esse negócio aqui. O medicamento alcoólico inibe a enzima. Consequentemente, eu vou ter essa conversão aqui. Então eu comecei a eliminar o excesso de açúcar para tentar acumular isso aqui. Aí o corpo vai fazer outra coisa com isso aqui. Mas a gota é uma lesão, ele não faz nada. A gota é o acúmulo de ácido nas articulações. Então você já pensa o seguinte, está relacionado com o metabolismo, catabolismo de material genético, né? A grosso modo. DNA que você come na carne. Então quem geralmente tem gota, quem tem uma dieta hiperproteica, quem come muita carne, hiperproteica não, porque a proteína pode vir variação, e tem uma dieta rica em carne vermelha. Cervejinha, ó, cervejinha, torresmo. O álcool ele atrapalha o metabolismo. Pode só aumentar o ácido. Aí a gota é a inflamação na carne. Aqui, ó. É a sua resposta.
ligado aos usos uma deficiência total de uma enzima HGL, que essa enzima é responsável pela recaptação do da enzima de recuperação da hipoxantina. A perda dessa enzima resulta na conversão de hipoxantina e guanina em guanxantina. E aí, consequentemente, vai tomar tudo. É uma coisa antes ainda. Então, só para resumir, Tudo que vem do catabolismo das purinas, adenosina, eosina, xantosina, guanosina, vai sofrer ação enzimática, vai virar hipoxantina, vai virar guanosina e xantina. Tudo isso daqui vai ser convertido no fim das contas para xantina. E é a xantina que vai sofrer ação enzimática e catalisada pela xantina oxidase para virar ácido úrico. Então, o ácido úrico não é nem o ácido úrico. A gota não é o acúmulo do ácido úrico. A gota o acúmulo do ácido úrico, o aumento, é a hiperuricemia. A gota é quando você tem formação de cristais de urácido monossódico nas